durante essa tarde toda, vários se alternaram nesta tribuna, relatando a gravidade da crise que vivemos. É uma crise de todos os precedentes e não é possível, não é aceitável ignorá-la, tratá-la como se não existe. Eu também não venho aqui à tribuna para fazer parte do fla-flu que eu vi nessa tarde. Esse fla-flu, que de alternância das forças políticas que governaram este país nos últimos 24 anos, está fazendo mal ao país. E eu queria, senador Paim, iniciar este pronunciamento fazendo uma citação, me permita, de um conterrâneo seu, inspirador seu, companheiro meu de outrora, quando estava na militância, que tenho muito orgulho de ter tido no Partido dos Trabalhadores, que é o ex-governador Olívio Dutra. Olívio deu uma entrevista esse final de semana, ao jornal Estado de São Paulo. Nunca é demais ressaltar aqui da tribuna o que o ex-governador, o governador Olívio Dutra, disse na sua entrevista. Ele diz o seguinte: a visão que marcou a criação do PT foi essa, de que a coisa pública não é propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus partidários. Essa visão não pode mudar assim, no bojo das situações e das circunstâncias. Isso é um ideário básico. Está nas razões da fundação do PT. São questões permanentes. Mais adiante, o governador Olívio Dutra acrescenta: um partido que nasceu para ser contestador da política tradicional e fazer da política a construção do bem comum, de repente, está não sendo diferente de nada das tantas coisas que criticava, contra as quais nos colocávamos diametralmente opostos. O Estado não é propriedade pessoal de ninguém, nem do governante, nem dos grupos econômicos, nem da mídia. Ele diz ainda o seguinte: é natural na política tradicional, que vem de séculos até. Então, neste aspecto, quando responde à pergunta de pagamento de palestras, de financiamento de empreiteiras. Isso é natural na política nacional, que vem de séculos. Aí, nesse aspecto, o Partido dos Trabalhadores não inovou, não fez as mudanças, as rupturas. Isso aqui é um depoimento de um petista honrado e lúcido, como tantos outros que eu acredito que tem no ambiente do Partido dos Trabalhadores. Como é o senhor, senador Paulo Paim, como é o senhor. E isto é um depoimento daquilo que nós construímos no passado, quando eu estava no Partido dos Trabalhadores. Quando estava no Partido dos Trabalhadores, a luta contra a corrupção não era bandeira udenista, não. Era uma luta central. O que nós dizíamos em relação à luta contra a corrupção era uma declaração parecida com que o presidente da Transparência Internacional fez hoje em entrevista, que a corrupção é o imposto sobre os mais pobres, e é de fato. Ora, não vamos vir agora tentar trazer cenários de vitimização, tentar dizer que há uma conspiração das elites contra. Mas quais elites? As elites que votaram aqui a favor do fim da participação da Petrobras no pré-sal? A orientação veio do Palácio do Planalto. Quais elites, senador Paim? As elites que vão mandar para cá a reforma da Previdência? Não são as elites, não. É o governo que vai mandar a reforma da Previdência, reduzindo direitos dos trabalhadores, como mandou no ano passado sobre o auxílio-defeso, sobre o seguro-desemprego, que foi alterado aqui, por iniciativa do governo. Então, não posso ser sujeito ao momento em que as elites melhor agradam.
Quando é para se aliançar com as elites coronelescas mais atrasadas do Nordeste do país, como é o caso do Maluf em São Paulo, para ganhar eleições, aí vale as elites. Quando no momento seguinte, quando é atacado, aí é um ataque das elites. Olha, está ocorrendo nesse país agressões dos dois lados. E deixa eu dizer aqui que os rumos do país não podem ser decididos pelas brigas de rua. Seja da onda conservadora, reacionária que está aí, seja da onda conservadora e reacionária, que nós enfrentamos, que tenho enfrentado também aqui no plenário do Senado, que tem enfrentado com muita honra ao seu lado, senador Paim. Tem tido agressões por parte desta onda. Mas também tem tido conclamações à agressão, como foi feito recentemente por lideranças políticas ligadas ao governo. Tem conclamado a agressão. Eu acho que chamar para a briga de rua é a pior solução para o Brasil nesse momento. Eu também não acho que a melhor solução para o Brasil nesse momento é um impeachment capitaneado por Eduardo Cunha. Um impeachment que vai resultar no PMDB no governo. Ora, o que tem sido investigado até agora é que o consórcio dos dois pode ter tido captação ilícita de sufrágio. Mas aí eu também não sei se embora seja uma posição até que tenha sido debatida pelo meu partido, mas eu não sei se resolver esse impasse no TSE era a melhor solução. Por isso, senador Paim, o que eu acho que a presidente da República deveria fazer? Se a presidente da República não fizer, o Congresso Nacional tinha que pensar em fazer, e estarei preparando e debatendo uma proposta nesse sentido, seja no âmbito do plebiscito que existe na Constituição, seja no âmbito de fazer uma proposta de emenda constitucional. O que eu acho, mas eu acho que o ideal seria a presidente da República fazer isso. Remeter esse impasse para a solução através do sufrágio popular. Convocar um plebiscito ou um referendo revocatório. E que o povo decida nas urnas se o governo tem que continuar ou não. Seja decidido aí pelo povo nas urnas. Eu estou falando de uma experiência inédita no mundo? Não. Na Califórnia tem o Instituto do Recall, da Revogação Popular de Mandato. Na história, nós tivemos alternativas desse tipo durante os impasses constitucionais. 1961, Jânio Quadros renuncia à presidência da República. Os militares vetam a posse de João Goulart. O parlamento encontra uma alternativa, que era o parlamentarismo para evitar a conflagração naquele momento. Um ano depois, o presidente da República chama o povo, o presidente da República, chamou o povo para decidir se mantinha o sistema de governo parlamentarista que reduzia os poderes do presidente da República ou se retornava ao presidencialismo. Foi vitorioso o presidencialismo com 90% dos votos. Foi o presidente da República que chamou naquele momento para se resolver o impasse. Em 1973, o dia do golpe contra o presidente Salvador Allende, no Chile, foi 11 de setembro. Naquele dia, o presidente Allende iria chamar o povo chileno para um plebiscito, para decidir sobre a continuidade ou não do governo. Então, o ideal, resolver esse impasse, nós estamos diante de um impasse institucional, político, econômico. O ideal seria remeter isso para o sufrágio popular. Convoque-se um referendo revocatório. Convoque-se para os próximos 3 meses, 4 meses, e o povo decide na urna a continuidade ou não do governo. Eu estou convicto que, nesse momento, seria esta a melhor solução para os impasses do próprio governo. Seria esta a melhor posição, até para o Partido dos Trabalhadores, para os partidos que estão no governo. Anuncio, senhor presidente, que estarei apresentando iniciativa legislativa dessa natureza nos próximos dias.
Nós não podemos esconder, destacar a gravidade da situação. Eu não quero entrar no mérito do acontecimento de sexta. Eu repito aqui o que já disse em à parte nessa sessão de hoje do Senado. Abusos, seja quem for, em um Estado democrático de direito, ninguém está acima nem abaixo da lei. Em um Estado democrático de direito, todos estão submetidos ao império da lei, inclusive o juiz, inclusive os magistrados, têm o direito, não estão acima do cumprimento da lei. Então, não quero entrar no mérito dos acontecimentos, no acontecimento de sexta-feira. Se houve abuso, que seja apurado os abusos. Eu só quero entrar em um mérito aqui, em um mérito, que é o mérito da conduta do agente público, do homem público, daquele que não está na mesma condição do cidadão, porque tem responsabilidades com a República. Esse é o conceito de homem público. É o conceito em relação a mim, em relação ao senhor, senador Paulo Paim, em relação às figuras públicas que já estiveram impostos e que estão sujeitas à aprovação ou à rejeição por parte da opinião pública. A pessoa pública não pode se achar acima da lei e de tudo. Há uma acusação sobre a pessoa pública, a primeira medida dela deve ser explicar se a acusação procede ou não. Não arruma em nada, não resolve nada atacar o acusador. Não resolve nada atacar as instituições que apuram. E eu falo isso desta tribuna como alguém que já sofreu acusação. E a primeira medida minha foi responder à acusação e depois provar que não tinha nada a ver com a acusação. Não sou sal da terra, não sou palmatória do mundo. Todos nós somos passíveis de acertos ou de erros. Mas a conduta principal de um agente público, no meu entender, e onde eu aprendi na minha formação e militância política, senador Paim, deve ser assim. O depoimento, o que consta nesta matéria da Isto É, da última quinta-feira, não é um fato à toa, não pode ser tratado como uma articulação da imprensa, não é, tem pesadas e graves acusações aqui, relatadas pelo senador Delcídio Amaral, senador que é objeto de investigação e que é objeto de julgamento aqui do Conselho de Ética. Senador Paim, eu quero aqui informar que estarei, no dia de hoje, encaminhando ofício ao senhor presidente do Conselho de Ética, endereçado para que o Conselho de Ética da Casa provoque o ministro Teori Zavascki para que seja informado, assim que for homologada e quebrado o sigilo, o teor da delação premiada do senador Delcídio Amaral. Essa delação, eu acho, por outro lado, eu acho que bom que essa delação veio a público, porque nós estaríamos submetidos a mais uma fraude. Sem essa delação só daqui a 6 meses, nós faríamos um julgamento aqui do senador Delcídio sem os elementos dessa delação. Os elementos dessa delação são fundamentais para o julgamento que vai ser proferido aqui. Por fim, meu caríssimo senador Paulo Paim, eu quero, em nome do espírito que me formou e formou ao senhor como militante de esquerda, eu quero aqui destacar que o combate à corrupção e compreender a corrupção como o cupim que corrói a sociedade não é golpismo. Defender a atuação do Ministério Público Independente, nós é que deveríamos nos orgulhar disso. Foi o senhor, senador Paulo Paim, que colocou isso na Constituição de 1988. Foi a bancada progressista que colocou lá os poderes do Ministério Público. E isso tem que ser razão de orgulho
Tenho orgulho de ter tido o senhor em 1988 como deputado federal, mesmo não pelo meu estado, mas representando os meus interesses e o que eu entendia naquele momento. Isso foi uma conquista da nossa democracia. Atacar o Ministério Público, atacar as instituições na sua atuação não ajuda. A Operação Lava Jato deveria ser proclamada como um momento único da história do país que tem que ser parabenizado. Ora, não é investigação só contra um lado, não. Já teve citação de político de todos os partidos, durante essa operação. E, assim, não é à toa os números da própria operação. Veja, 14,5 bilhões de reais já foram ressarcidos aos cofres públicos. Esse dinheiro saiu de algum lugar para beneficiar alguns. E devido à atuação do Ministério Público e devido à Operação Lava Jato, retornou. Os crimes já denunciados envolvem 6,4 bilhões de reais. Isso não é um número a menos. Isso tem que ser destacado. Estes números deveriam ser consagrados em altar como conquista republicana da nossa democracia. Mas não, eu abro hoje um informativo e qual é a palavra de ordem? Acabar com a Lava Jato. Ora, me desculpem alguns companheiros que antecederam na tribuna, mas isso não foi o que eu aprendi a ser de esquerda, que eu aprendi a ser progressista. Eu aprendi que ser progressista é defender o funcionamento das instituições em um Estado democrático de direito. Eu aprendi que ser progressista, que ser de esquerda, era cumprir a máxima que Ulisses proclamou aqui no plenário do Congresso Nacional, no dia da promulgação da Constituição 88. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba. É o que está, inclusive, na Constituição, no artigo 37 e vários outros dispositivos. Ora, senhor presidente, ao invés de ser atacada, nós deveríamos comemorar esses avanços. As pessoas públicas, ao invés de procederem atacando as instituições, deveriam se colocar cada vez mais à disposição da investigação. Não ajuda esse clima de fla-flu que querem instalar. Eu não quero falar aqui nem na manifestação do dia 13, nem no dia 18. Esse clima de fla-flu, essa conclamação à agressão de um lado e do outro, não vai ajudar o país a resolver o impasse em que está. A compreensão que as instituições estão funcionando e devem funcionar como devem em um Estado de Direito, e que foi para isso que lutamos, e essa é a conquista maior da democracia, não é tentar colocar máscara de golpe em torno disso, em cima disso. Não vamos vir com as máscaras de golpe, não, que os fascistas que existem e que estão aí, eles não têm força política para golpe nenhum. Não existe força e possibilidade para golpe nenhum. Não vamos utilizar isso como desculpa para os erros que foram cometidos. Ao contrário disso, nós temos que virar essa página difícil da história do país. E nós temos que resolver essa página difícil da história do país, primeiro, respeitando o funcionamento democrático das instituições, permitindo a liberdade e garantindo e se vangloriando de assegurar a liberdade do funcionamento do Ministério Público, do Judiciário, independentes como tem que ser. Nós vamos resolver esta crise política dizendo, e aí era a melhor medida por parte da Presidência da República, repito, levar o impasse sobre a continuação ou não do governo ao sufrágio popular. É com serenidade nesse momento, com respeito ao funcionamento democrático das instituições, não se colocar acima nem abaixo de nenhuma das instituições, defender a democracia como ela tem que ser e sem criar sofismas ou subterfúgios, que eu acredito que nós poderemos de verdade, senhor presidente, superar esta crise.
Esta crise não é maior que o Brasil, e as soluções dela se dá principalmente pela superação deste ambiente propositadamente criado de conflito que está. Obrigado, senhor presidente.